O segredo para a gente conseguir entender como é que a gente pode passar da representação decimal para a representação binária, ou da representação binária para a representação decimal, é a gente conseguir enxergar as componentes fundamentais de qualquer número. Então vamos escolher um número aleatório qualquer, para deixar isso um pouco mais concreto. Se eu escrever, por exemplo, o número 527, sei lá. Esse número 527, ele pode ser pensado, como a gente aprendeu no primário em algum momento na vida, ele pode ser pensado como sendo que o 500 mais 20 mais 7. Até aqui, nada de genial. Mas quando a gente olha para esse 500, 500 na verdade pode ser pensado como 5 vezes uma certa potência de 10. E esse 20 também pode ser pensado como 2 vezes uma potência de 10. E finalmente, o nosso 7 também pode ser visto como 7 vezes uma potência de 10. E então, a gente vai ter esse número 10 que se repete em cada um dos termos. E o que está variando de um caso para o outro é que ele vai ter expoentes diferentes. Então, em cada uma das posições, ele vai ter um expoente diferente, conforme a casinha que a gente tiver no número. Então, o segredo é que são potências de 10, porque 10 é a base do sistema. Então, a gente vai escrever a gente nem pensa nisso, né? Quando a gente escreve um número igual a um número qualquer, a gente está fazendo mentalmente essa soma das potências de 10, desses produtos de potências de 10, mas a gente já nem se dá conta mais disso. Então, se esse é o fundamento de quando a gente está escrevendo um número, aqui eu vou ser um pouco mais explícito, e vou colocar os nossos parênteses e colocar o 10 aqui embaixo, para indicar que é uma representação em base 10. Se eu tiver uma representação de um número em base 2, eu vou seguir o mesmo princípio. Então, se eu tiver, por exemplo, o número mais simples possível para representar em base 2. Se eu tiver 0 em base 2, o que esse 0 representa? Bom, eu só tenho uma unidade aqui, entre aspas, seria o equivalente só do nosso 7. Então, eu teria esse 0 multiplicado por alguma coisa. E ele vai ser multiplicado pela base, só que a base do sistema agora é base 2. Então, eu vou ter a base do sistema sendo 2, e o expoente, como a gente só tem um único expoente aqui nesse caso, a gente teria 2 elevado a 0. Então, 0 vezes 1 vai ser igual ao próprio 0. E isso quer dizer que quando a gente escreve 0 na base 2, nada mais é do que o próprio número 0, também como no sistema decimal. A coisa também é bastante simples quando a gente pensa no número 1, e esse 1 na base 2. De novo, a gente só tem uma unidade, então a gente só vai ter esse número. A gente só vai ter uma potência, e essa potência vai estar elevado ao único expoente possível, ao primeiro expoente de todos. Então aqui a gente tem 1 vezes 1, que é o próprio 1. Então 0 na base 2 e 1 na base 2 são o nosso 0 e 1 do dia a dia da base 10 também. Até aqui não tem nada de muito surpreendente. A coisa começa a ficar interessante no próximo número. Porque como é que eu vou escrever o número 2 na base 2? E a resposta é que a gente escreve ele como se fosse um número 10. Como se fosse, porque na verdade isso aqui é 1 0 na base 2. E, então 1 0 na base 2 quer dizer que eu tenho uma vez agora uma outra potência. Porque é a segunda casinha. Então uma vez, ou a mesma base como sempre, mas com um expoente diferente, uma vez 2 elevado à primeira, e 0 vezes o 2 da próxima potência. Então 0 vezes 2 elevado a 0. Então 10 na base 2 é igual a 1 vezes 2 mais 0 vezes 1. Então, no final das contas, isso aqui vai ser igual ao nosso número 2 escrito na base 10. E a gente pode continuar esse raciocínio. A gente pode pensar o que seria 1 na base 2. Bom, se ele é 1, ele tem um algarismo na dezena, entre aspas, e um algarismo na unidade, entre aspas.
e a gente vai multiplicar pelas mesmas potências de antes. Então, 2 e 2, só que 2 elevado à primeira e 2 elevado a zero. Ups, eu errei a cor. 2 elevado à primeira, 2 elevado a zero. E isso aqui, então, vai dar 1 vezes 2, que é 2, mais 1 vezes 1. Então, isso aqui no total vai dar 3, o nosso 3 do dia a dia, ou seja, 3 na base 10. Como é que é o próximo? Como é que seria o 4 na base 10? Ele vai precisar de uma casinha a mais. A gente só consegue representar o 4 se a gente for escrever 1, 0, 0 na base 2. Porque aí ele vai ser uma vez a mesma a base de sempre. Só que agora ela está na casinha 0, na casinha 1, na casinha 2. É o equivalente da nossa centena que a gente tinha aqui antes. Então, é 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é o próprio 4. E os outros números, né, da nossa dezena, entre aspas, e da nossa unidade, entre aspas, eles vão estar multiplicando as outras potências, mas a gente já sabe que eles vão ser zeros multiplicando essas outras potências. Então, vai ser um zero multiplicando o 2 elevado à primeira e um zero multiplicando o 2 elevado à segunda, de modo que a soma disso tudo aqui dê 4 na base 10. E aí a gente pode continuar a mesma coisa, né? Se a gente tivesse 1, 0, 1, seria o próximo número, seria o 5, porque seria a mesma coisa que a gente tinha aqui antes, só que agora a gente teria aqui um 1 multiplicado por esse 2 elevado a 0, mas o resto se mantém igual. Então isso aqui seria igual ao nosso número 5 na base 10, assim por diante, né? Então o próximo seria 1, 1, 0 na base 2. Esse aqui vai ser o nosso 6, porque é o próximo número daqui, né? Ele vai ser 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 1. Então, esse é o fundamento da transformação de números na base decimal para binário e binário para decimal. Na verdade, aqui a conta que a gente está fazendo é, dado um número na base binária, a gente está encontrando o equivalente dele na base decimal. Tá? Então, na verdade, aqui a gente está calculando do binário para o decimal. Então, para a gente passar no sentido contrário, né, do sentido do decimal para o binário, a gente tem que pensar mais um pouquinho. Deixa eu só colocar os expoentes aqui direitinho para que as coisas façam sentido. Esse aqui é 1, esse aqui é 0. E aí, isso tudo aqui é o nosso número 6 do dia a dia. Muito bem. Aqui a gente passou, então, do binário para o decimal. Se a gente quisesse caminhar no sentido contrário, se a gente quisesse descobrir que essa forma 100 é a forma que representa o número 6, a gente pode lembrar de um conceito fundamental que é o resto da divisão de um número por 2. Então, quais são os números ímpares que a gente tem aqui? A gente tem um número ímpar aqui nesse caso, a gente tem um número ímpar aqui nesse caso, a gente tem um número ímpar aqui nesse caso. O próximo, que seria o 7, também seguiria esse mesmo padrão. E a gente repara que em todos os números ímpares, a gente tem esse algarismo da nossa unidade, da primeira potência. Esse algarismo ele é sempre 1. E esse 1 tem a ver com a divisão do número original por 2. Então, se a gente dividir um número qualquer por 2, a gente pode ter resto 0 ou resto 1. Resto 0 vai indicar que o número é par, resto 1 vai indicar que o número é ímpar. E quando ele tem o resto 0, esse 0 vem parar aqui na primeira casinha. E, ao contrário, quando ele tem o resto 1, é o 1 que vem parar na primeira casinha. Então, baseado nessa observação, é que a gente tem o algoritmo inverso para passar do decimal para o binário, que é pegar o número nosso original e fazer a divisão dele por 2. Então, obviamente, isso aqui vai dar 3 com o resto 0. E é esse 0 que está aqui
que vai corresponder ao número das unidades. E a gente continua o procedimento dividindo de novo por 2 para descobrir a próxima casinha. Então, na verdade, aqui é como se a gente estivesse dividindo por 4. A ideia é que a gente está obtendo a casinha correspondente à próxima potência. E aí, 3 dividido por 2 vai dar 1 com o resto 1. E a gente pode ainda dividir mais uma vez. 1 dividido por 2 vai dar quociente 0, mas vai dar resto 1 de novo. Então, esse 110 que está aqui é esse 110 que está aqui. O único cuidado é que a gente tem que ler esse número aqui nessa ordem, né? Então, a gente tem que caminhar de baixo para cima e aí sim a gente vai ter o número transformado da base decimal para a base binária. Então, esses são os procedimentos. Ou a gente expande as potências de 2, ou a gente faz divisões sucessivas por 2 para obter as representações. Vamos formalizar agora esses dois algoritmos com uma notação um pouco mais correta. Na verdade, antes de formalizar esse algoritmo, a gente vai só reescrever o que eu acabei de fazer na mão. Então, essas notações com o número do lado representando na base 10 ou na base 2. 0 e 1 são iguais nas duas bases. 2 na base 10 é igual a 1, 0 na base 2. A gente acabou de ver o porquê. E o interessante aqui é que agora vocês conseguem entender essa piadinha de que existem 10 tipos de pessoas, as que conhecem binário e as que não conhecem. Então agora vocês se encontram no segundo tipo delas. O algoritmo formalizado que a gente tem, que a gente pode ver aqui, é o que está no livro da Maria Ruggiero. Então ele parte de um número inteiro n na base 10, e encontrar a sua representação binária é encontrar uma sequência de números, então esses AJ até A0 são algarismos que podem valer 0 ou podem valer 1, e a gente vai obtendo um de cada vez por divisões sucessivas. A gente vai partir, na primeira iteração, a gente está calculando esse número aqui das unidades, e o nosso número a ser dividido é o número original. A gente vai obter resto e quociente dessa divisão, então o resto da divisão por 2 e o quociente da divisão por 2 são esses Q e E, e o número da posição K vai ser o resto daquela iteração. Se o quociente for 0, a gente para, que foi exatamente o que a gente fez na mão agora. Se o quociente for diferente de 0, a gente continua iterando, continua fazendo novas divisões. Então, o próximo número a ser dividido é o quociente atual, e a gente vai incrementar o contador para passar a cada vez para a próxima casinha. Esse aqui é o algoritmo em pseudocódigo, e eu queria que vocês tentassem implementar esse algoritmo em linguagem C, que nem vai ser a linguagem que a gente vai usar na maior parte desse curso, mas é uma linguagem que vocês já conhecem, supostamente. Então, tentem fazer esse algoritmo de conversão de decimal para binário. Eu gostaria que vocês tentassem usar vetores aqui nesse caso, porque cada número, cada algarismo que a gente está calculando aqui, corresponde a uma casinha, naturalmente. Então, a casinha de posição 0 seria aquele A0 da notação do slide anterior, seria o primeiro número, a casinha da posição 1 seria da posição correspondente a 2 elevado à primeira. Então, a ideia é que esse 6 na base 10, que se representa como 1, 1, 0, a gente poderia ter ele num vetor dessa forma. Aqui está um pouco invertido, né? 0, 1, 1, mas isso aqui é só uma convenção, se a gente escreve da direita para a esquerda. O invertido é mais uma opinião nossa. O que importa é a gente ter essa coerência de que o número correspondente à potência 2 elevado a 0 vai ser aqui, o número correspondente a 2 elevado à primeira vai ser aqui, e assim por diante. Como vocês conhecem da linguagem C, a linguagem C trabalha com vetores de tamanhos pré-definidos. Então você vai ter que primeiro criar um vetor com n posições, e você não sabe direito quais os números que vão estar lá dentro. Aqui eu deixei convenientemente em vazio, mas na verdade, quando vocês forem calcular, vai ser alguma coisa mais parecida com isso. Vai ser uma conversão em que as casinhas que não estão ocupadas vão receber um valor 0, porque assim é melhor você fazer um código desse jeito, um código que primeiro zera o vetor inteiro e depois vai decidindo se os valores de verdade têm que ser 0 ou 1, porque assim você evita aqueles problemas de lixos da memória que acontecem na linguagem C,
quando você não inicializa direito as variáveis. Então esse é o caminho para a gente conseguir programar isso em linguagem C. Esses zeros à direita aqui, na verdade, são os nossos zeros à esquerda da linguagem do dia a dia, só está à direita, porque, como eu falei, a gente está com as coisas meio invertidas, mas isso é só uma questão de ponto de vista. Então, tenta implementar isso aqui para conseguir fixar essa ideia de conversão de decimal para binário. Mas isso aqui é só um aperitivo do que a gente realmente quer resolver, porque a gente tem outros números, e no nosso curso de engenharia a gente vai trabalhar com números fracionários boa parte do tempo, não só com inteiros. Então, como é que será que a gente representa esses outros números? Por exemplo, 0.5 ou 0.1? E o que será que a representação desses outros números em base 2 pode revelar para a gente com relação àquele resultado meio misterioso que a gente tinha visto num vídeo anterior? Se eu pegar o número 0.5 e somar ele 100 vezes, evidentemente 0.5 vezes 100, deveria dar 50. 0.1 vezes 100 deveria dar 10. Esse aqui é o resultado que a gente espera da matemática do dia a dia. Mas quando a gente faz a conta no computador, a gente percebe que somar 100 vezes 0,1 não dá exatamente 10 como a gente gostaria, mas somar 100 vezes 0,5 dá o resultado correto. Então, para a gente entender o que está por trás disso, é que a gente vai precisar explorar essa representação de números fracionários em base 2 também.